Você já se perguntou quem vai para o céu? Será que nós, com tudo o que fizemos, temos esse direito? A Bíblia tem respostas surpreendentes, mas não é o que você imagina. O que realmente é necessário para alcançar esse destino glorioso? Prepare-se, pois o que você vai ouvir agora pode mudar tudo o que você acreditava sobre salvação e a vida eterna. A história é antiga, mas as questões são eternas. O céu, a promessa, o mistério, a esperança. Todo ser humano em algum momento da vida já se perguntou sobre isso. A verdade está nos detalhes, naquilo que a maioria nunca se atreve a questionar. No entanto, entre promessas de salvação e medo do julgamento final, uma pergunta ecoa na alma de todos. Quem, afinal, vai para o céu? Será que a resposta é simples? Se você for bom, se cumprir os mandamentos, não mentir, não matar, será que é isso? Mas e aqueles que falham? E os que são bons, segundo os padrões humanos, mas falham em algum ponto crucial? E quem não tem a chance de escolher? E se o céu não for como você imagina, mas como algo mais profundo e transformador, não se preocupe, você não está sozinho. Esta é uma das perguntas mais antigas da história humana e, com base na Bíblia, vamos juntos explorar as respostas, e elas podem surpreender você. No coração da Bíblia, a questão da salvação não é apenas uma promessa de recompensas para os justos, mas uma jornada de autodescoberta. Como é possível, em um mundo tão imperfeito, alcançar um lugar de pureza e paz eterna? Não estamos falando de um céu distante, apenas como uma ideia, mas de um lugar de transformação profunda, algo que começa aqui e agora. E se você acha que conhece o caminho, você pode estar prestes a descobrir que o mais difícil ainda está por vir. E talvez você se pergunte, quem sou eu para merecer tal destino? Aqui, na Bíblia, não há fórmulas fáceis, nem respostas prontas. O que você está prestes a ouvir pode mudar sua perspectiva sobre o que realmente significa ser digno de algo tão sublime. O que Jesus disse sobre o céu não era apenas uma oferta, mas um convite para uma revolução interior. Agora, imagine-se diante dessa escolha. A resposta está mais perto do que você pensa, mas para encontrá-la, talvez você precise olhar para dentro de si mesmo de uma maneira que nunca pensou ser possível. A Bíblia, esse livro antigo que atravessa milênios de história, parece ter um assunto que todos tentam evitar. Falar sobre o céu não é apenas falar sobre o paraíso, é questionar o propósito da vida. Nos tempos antigos, os judeus já se questionavam sobre a salvação. Como seria possível alcançar a proximidade de Deus? Seriam as boas ações suficientes ou precisariam de algo mais? Em uma época marcada por opressões, injustiças e uma política religiosa distante do povo, a fé em um Deus justo e misericordioso era um farol de esperança. No coração da religião judaica havia uma busca incessante pela redenção. As pessoas sabiam que, para estar em comunhão com Deus, precisavam ser purificadas, seguir a lei, os mandamentos dados a Moisés. Mas esse processo era árduo e muitas vezes os que mais tentavam eram justamente os mais marginalizados. Os pecadores, os doentes, os pobres, os excluídos da sociedade. A pergunta que pairava sobre todos era: quem entre nós será digno de entrar no reino de Deus? Foi nesse cenário, onde a religiosidade era um peso constante, que surgiu uma figura que desafiaria todas as concepções de salvação. Jesus, um homem simples, com poucos recursos, mas uma palavra poderosa. Ele não se encaixava nas normas tradicionais dos religiosos da época, os fariseus e saduceus. Eles esperavam um Messias poderoso, alguém que viesse para reinar em grande estilo, expulsando os romanos e estabelecendo um império terreno. Mas Jesus trouxe algo diferente, algo que ninguém poderia prever. Imaginemos uma cena. Jesus caminhava pelas estradas poeirentas da Judéia, seus discípulos ao redor. O sol queimava implacável e as sombras curtas projetavam figuras quase mitológicas.
Ele falava a todos, mas com um olhar penetrante, voltado para aqueles que mais precisavam de respostas. Entre os seguidores, pessoas comuns, pescadores, cobradores de impostos, mulheres e crianças, todos com dúvidas, todos com suas próprias inseguranças sobre o destino eterno. O conceito de céu que eles tinham era vago, abstrato, até mesmo materialista. Muitos imaginavam um lugar de recompensa para os justos, um lugar físico onde pudessem finalmente descansar após a opressão dos romanos. Mas Jesus falava de algo diferente. Jesus sabia que a salvação não poderia ser conquistada apenas por atos externos, como seguir uma lista de regras ou cumprir ritualmente as leis. Ele queria ir mais fundo. Seus ensinamentos falavam sobre um reino dos céus, que não era simplesmente um lugar para os bons, mas um estado de transformação radical, de mudança do coração humano. Em suas palavras, o céu era algo acessível a todos, mas de uma maneira que ninguém esperava. Não era sobre ser moralmente impecável, mas sobre ser humilde, vulnerável e disposto a se entregar à graça divina. Em uma de suas mais famosas falas, Jesus disse: "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus." Essa mensagem era um soco no estômago daqueles que acreditavam que a salvação era uma questão de status social ou merecimento. Ele estava dizendo que os humildes, os marginalizados, os desprezados pela sociedade, esses eram os primeiros na fila para o reino. Isso viria a ser uma revelação. A salvação não seria mais sobre mérito humano, mas sobre o reconhecimento da necessidade de Deus, da confiança nele e da abertura para ser transformado por sua graça. No entanto, a promessa do céu não era simples ou fácil. A vida de Jesus estava marcada por momentos de desafio, por encontros com aqueles que se sentiam injustiçados ou sem esperança. Em uma época onde a religião estava atrelada a regras severas e punições, Jesus propôs uma nova abordagem. O céu, para ele, não era um prêmio para os bons, mas uma chamada àqueles que desejavam viver uma vida que refletisse o amor incondicional de Deus. Mas seria essa transformação possível para todos? Ou o caminho para o céu estava reservado apenas para os puros e sem mancha? Esse dilema guiaria os diálogos de Jesus com os líderes religiosos e os próprios discípulos. O céu, então, se tornaria mais do que um destino final. Seria a meta de uma jornada pessoal e profunda, onde cada escolha, cada atitude refletiria uma aproximação da verdadeira salvação. E foi nesse cenário de dúvidas e buscas que as palavras de Jesus foram como um farol em um mar de incertezas. Ele não oferecia fórmulas mágicas, mas convidava todos a uma nova maneira de ver o mundo e, mais importante, uma nova maneira de ver a Deus e a si mesmos. Esse novo entendimento sobre o céu começaria a se revelar, desafiando as normas religiosas, mas também transformando as vidas daqueles que estavam dispostos a aceitar o desafio. O céu, como Jesus ensinava, não era um lugar que você conquistava por fazer o que era certo, mas algo que você recebia ao abrir seu coração e permitir que a graça de Deus tomasse conta de sua vida. A revolução estava apenas começando, e o questionamento que Jesus trouxe para o mundo ainda ressoaria através dos tempos. Quem, então, vai para o céu? Será que a resposta está nas boas obras? Ou será que ela está em algo mais profundo? Quem está disposto a entrar por essa porta apertada e difícil? O choque. No meio de uma grande multidão, um fariseu se aproxima de Jesus. O clima era tenso. O povo estava ali buscando respostas, mas o fariseu tinha um propósito diferente. Ele queria testar Jesus. Era um jogo de poder, uma tentativa de desacreditar alguém que estava desafiando as normas estabelecidas. "Bom mestre", disse ele, tentando disfarçar a arrogância com uma máscara de respeito, "o que devo fazer para herdar a vida eterna?" O silêncio pairou no ar. O mestre olhou,
profundamente para ele, estudando o homem que tinha uma reputação impecável, que conhecia a lei melhor do que qualquer um ali. A multidão aguardava a resposta, ansiosa para saber se Jesus os traria uma fórmula, uma receita simples. Mas em vez disso, Jesus respondeu com outra pergunta: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. O fariseu, com um sorriso autossatisfeito, respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Essa resposta do fariseu revela a sua mentalidade. Ele acreditava que seguia todas as regras. Ele não estava apenas pedindo um conselho. Ele queria uma confirmação de que estava no caminho certo. A sua pergunta estava cheia de confiança em si mesmo. Uma confiança baseada no que ele sabia e nas regras que ele seguia religiosamente. Mas, ao mesmo tempo, algo mais estava sendo revelado: o vazio por trás da sua perfeição externa. Aqui, Jesus faz algo que ninguém esperava. Em vez de dar uma resposta simples, ele o desafia. Jesus o olha profundamente e diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A multidão parou e o fariseu se afastou com a cabeça baixa, triste. Ele não estava disposto a abrir mão de sua riqueza. Ele tinha seguido todos os mandamentos, mas o que Jesus estava pedindo era mais do que seguir regras externas. Era uma transformação interna, uma mudança radical no coração. E isso foi o suficiente para que o homem se retirasse, incapaz de aceitar o desafio. A revelação aqui é poderosa. O céu, para Jesus, não é um prêmio dado a quem segue as regras de maneira mecânica, mas a quem está disposto a abrir mão de suas próprias certezas e confiar plenamente em Deus. A verdadeira salvação, a verdadeira vida eterna, não está em simplesmente fazer o bem ou evitar o mal, mas em uma entrega total, em uma busca genuína por algo maior. E essa troca, essa renúncia ao ego, essa entrega do que consideramos mais precioso é um conceito radical. Para aquele homem, sua riqueza era mais importante do que a promessa do céu. Ele estava ciente de que o pedido de Jesus exigia uma reviravolta em sua vida, uma mudança que ele não estava disposto a fazer. A salvação, então, não é um simples reconhecimento de boas ações, mas uma atitude interna que transcende todas as nossas barreiras. Essa interação revela um ponto de ruptura. A salvação não está no mérito, mas no desprendimento, no abandono do que é terreno em favor de algo eterno. Mas a questão que fica é: quem está disposto a fazer essa escolha? Quem está disposto a sacrificar suas próprias seguranças, seus próprios valores, para seguir esse caminho? Jesus não estava apenas oferecendo um ensinamento. Ele estava convidando aqueles que o seguiam a mudar radicalmente a maneira de viver, a redefinir o que realmente importava. A pergunta pairava no ar, ecoando nas mentes de todos que ouviram o desafio de Jesus: quem então pode ser salvo? O fariseu, que parecia estar tão perto da salvação, desistiu. Ele não era o único. Jesus sabia que muitos outros, ao se depararem com a verdadeira essência do reino de Deus, também se afastariam. Afinal, o que Jesus estava pedindo era muito mais do que seguir regras de maneira externa. Ele estava pedindo uma transformação interna, algo que muitos não estavam dispostos a enfrentar. O que realmente seria necessário para alcançar o céu? As boas obras, as orações diárias, o cumprimento da lei. Em sua essência, a questão era mais profunda. Como alguém pode ser completamente transformado em seu coração e em suas intenções? Como mudar de um simples fazer o certo para viver de maneira certa, com um coração humilde e cheio de amor? Esse foi o grande dilema apresentado por Jesus. A salvação não é apenas sobre o que você faz, mas sobre quem você se torna. Em uma das parábolas que Jesus contou, ele disse: o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar.
que recolhe todo tipo de peixe. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia e, sentando-se, recolhem os bons para os cestos, mas os ruins jogam fora. Esta metáfora não só ilustra a separação que ocorrerá no julgamento final, mas também a ideia de que todos são chamados, mas nem todos estarão dispostos a se transformar. O reino de Deus, em essência, exige uma escolha ativa. Não basta estar presente, é necessário se tornar a pessoa certa, alguém disposto a se conformar à verdadeira justiça e misericórdia de Deus. Porém, essa transformação não acontece de forma instantânea. Ela exige um processo doloroso de purificação. E esse é o grande conflito da salvação. A cada escolha que fazemos, somos desafiados a refletir. Estamos nos moldando à imagem de Deus ou à nossa própria imagem? Será que estamos fazendo o suficiente para garantir nossa entrada no reino? Ou nossas motivações ainda são impuras? Este é o teste mais difícil. Não basta ser bom. É necessário ser, antes de tudo, autêntico, honesto consigo mesmo. Jesus não estava apenas chamando os bons ou os religiosos a segui-lo, mas estava chamando todos a se arrependerem e a mudarem suas vidas de uma maneira radical. É aqui que a narrativa de Jesus se torna ainda mais desafiadora. Ele afirma que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Este conceito tão radical aponta para a grandeza do reino, mas também para o preço a ser pago. A salvação não vem sem sacrifício. Cada passo que damos em direção ao céu, em direção ao reino, é uma renúncia daquilo que mais valorizamos neste mundo. O céu, então, não é apenas um lugar para onde vamos após a morte. É uma escolha de vida. É viver como Jesus viveu, renunciando ao ego, aos desejos e ao orgulho. A questão agora se torna ainda mais urgente e pessoal. Quem está disposto a pagar esse preço? Quem vai deixar tudo para trás em nome de algo maior, algo que não pode ser tocado nem visto, mas que existe de maneira mais real do que qualquer bem material? A resposta de Jesus ao dilema do céu exige que nos façamos essas perguntas duras e pessoais. Até onde estou disposto a ir por Deus? Se você fosse desafiado a seguir essa jornada, o que faria? Como enfrentaria a dor de perder tudo o que o mundo valoriza para ganhar algo muito mais grandioso e eterno? Se você está pronto para mergulhar ainda mais fundo nesse tema, entender os mistérios da Bíblia e transformar sua visão sobre o que realmente significa alcançar a vida eterna, não perca mais tempo. Inscreva-se agora no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e venha fazer parte dessa jornada de aprendizado e reflexão. Deixe nos comentários o que você acha sobre o céu e quem você acredita que realmente vai para lá. Estamos ansiosos para ver sua opinião e debater juntos. Vamos continuar explorando esses temas profundos e juntos podemos encontrar as respostas que todos buscamos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com quem também precisa dessa mensagem.